Paz e graça a todos. Acompanhe esse debate que tem o seguinte tema: quem é o soberano de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1? Neste debate, veremos o pastor Walter Regiane e o pastor Marcelo Oliveira, que debaterão sobre este tema. Haja vista que o pastor Walter defende mais a linha calvinista e o pastor Marcelo defende a linha arminiana. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. Vamos entrar então na nossa conversa, no debate de hoje. Sim. Já aparece aí o tema. Quem é o soberano de 2 Pedro 2:1? E antes de ouvir a resposta dos nossos convidados, já vou ler o texto para você, tá bom? Diz assim a Escritura: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu li na Ara, na Almeida, revista e atualizada, tá bom? Então vamos lá, quem é o soberano Senhor? E essa pergunta surge por conta de um debate que os nossos convidados já fizeram em uma outra emissora, e que essa pergunta, não era o tema, mas essa pergunta surgiu no meio do debate e hoje nós vamos ter mais tempo para falar sobre isso. Pastor Walter começa, pastor Marcelo na sequência, Sim. Depois você que nos acompanha vai votar na nossa enquete também. Vamos lá, pastor Walter. A pedidos eu vim com uma camiseta, mandei fazer essa camiseta aqui especialmente para esse programa, atendendo a inumeráveis petições. Eu até imagino a sugestão que você quer dar com essa camiseta aí, que eu acompanho nas suas redes sociais. Essa camiseta aqui é para homenagem aos calvinistas da Shopee, os calvinistas pirata, que na realidade não são calvinistas coisa nenhuma. E tem o dinheirinho ali por quê? Por causa Dinheiro dos cursos? porque eles mudam de opinião por causa de grana. Então, inclusive, eu queria ler um manifesto aqui. Não. É rapidinho. Nos É rapidinho. calvinistas? Rapidinho, rapidinho, pra rapidinho, depois, rapidinho, Regiane. rapidinho, rapidinho. 1 minuto. Se você não deixar, eu não leio. Deixa ele ler, Zeca, deixa ele ler. Não dá pra gente encerrar com o manifesto? Tá bom. Pode ser? Pode ser. Eu separo 1 minuto pra gente encerrar. Tá bom. Vamos lá, responde a pergunta primeiro. Bem, sobre 2 Pedro 2:1, na realidade, nós precisamos saber o que o texto está querendo dizer. Isso. O que Pedro está querendo dizer quando ele cita aquele soberano Senhor. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem está escrevendo, né? Então, lá está falando assim que é Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Então, não é uma fé volitiva, não é uma fé pela vontade do homem, mas é uma fé obtida, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, é Pedro que está escrevendo, e ele está escrevendo, então, para aqueles que com ele obtiveram a fé igualmente preciosa em Jesus Cristo. E o que Pedro ensinava? Porque para a gente entender o que ele está ensinando naquele texto, há necessidade de a gente saber o que Pedro ensinava. Então, eu gostaria de citar 2 textos. O primeiro é que está na carta de 1 Pedro, 1 Pedro 1. Ele fala assim, a partir do versículo 3 até o versículo 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, quer dizer, imperecível, sem mácula, imarcessível, não se desvanece, não tem defeito, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se
no último tempo. Então, aqui Pedro está dizendo que nós somos guardados por Deus. Em 1 Pedro, em 2 Pedro, ele inicia, então, falando que, no versículo 1:3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós somos chamados para a glória e virtude do Senhor, do Deus Pai, do Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, dentro dessa perspectiva que Pedro escreve, que Pedro fala, que Pedro crê e que Pedro prega, nós não podemos ir para esse texto achando que ele está falando a respeito de pessoas que foram resgatadas e depois perderam a sua salvação. Porque se fosse assim, eles não teriam sido guardados por Deus. Quer dizer, eles foram resgatados, mas depois eles foram entregues à própria sorte, e isso não vai ao encontro daquilo que Pedro pregava, daquilo que os demais apóstolos pregavam, daquilo que Jesus Cristo pregava e todo o ensino das Escrituras. Então, qualquer que seja a interpretação daquele soberano Senhor que está lá em 2 Pedro 2:1, não está falando de um Senhor que resgatou alguém e perdeu essa pessoa que foi resgatada. Tá. Para ser assim, direto na leitura, o irmão acredita, então, ali que ali não fala de Deus. Ou, ainda que fale, não pode ser aplicado porque ele não perderia. Porque é o seguinte, nós fazemos a interpretação de um texto baseado nos princípios da nossa religião. Tá. Né? Então, como nós sabemos, temos duas religiões universais, que é o monergismo, que crê que a salvação é uma obra somente de Deus, e o sinergismo, que é aquela religião que acredita que a salvação é uma cooperação entre aquilo que Deus faz e aquilo que o homem faz. Então, como eu pertenço a uma religião que é monergista, que nós cremos que a salvação pertence unicamente ao Senhor, então, aquele texto, ele tem duas hipóteses a respeito dele. A primeira é que lá está falando apenas da confissão deles. Eles tinham uma confissão de que eles eram salvos, mas eles não eram, porque eles eram falsos. Depois, com o tempo, eles se revelaram como sendo falsos profetas, falsos mestres. Boa. Vamos lá, pastor Marcelo, quero te ouvir também como é que o irmão responde a nossa pergunta tema. Tá bom, muito obrigado, Zeca. Eu entendo que o texto está falando, sim, de Cristo, não é? Até porque, segundo grandes estudiosos, o texto da segunda carta de Pedro depende inteiramente da carta de Judas. Isso é inegável. Os maiores biblistas do mundo entendem que Pedro, a segunda carta de Pedro, bebeu na carta de Judas, no capítulo único, no verso 4, é praticamente idêntico à ideia, Zeca. Veja só, pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, lá fala de dissimulação, os quais desde muito cedo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, lá fala de gente falsa. O ímpio é um falso, é um falsário, é um falsete. Transforma em libertinagem a graça de Deus. Paulo vai tratar dessa questão. Aliás, Pedro trata dessa questão na segunda carta, no capítulo 2, que é o tema proposto aqui. Quem são estes hereges que Pedro está tratando? Primeiro, são aqueles que rejeitam Jesus Cristo e o seu evangelho, aqueles que repudiam a conduta cristã, aqueles que desprezam a autoridade, aqueles que difamam as autoridades, são imorais, eles ridicularizam a doutrina da volta de Cristo e eles rejeitam o juízo final. Então, como Pedro bebeu em Judas, isso é um fato quase que irretocável, não é?
Judas diz assim: a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, para mim, o texto da segunda carta de Pedro 2, verso 1, esse soberano Senhor é Jesus Cristo, que esses libertinos, esses hereges, estão negando categoricamente. Porque utiliza da mesma construção de Judas, e em Judas é. Em Judas, que Pedro bebeu em Judas, isso é um fato notório. Por quê? Por que eu digo isso? As referências são muito Zeca, simples. exatamente. O que os eruditos descobriram? Que quanto mais curto o texto, mais perto estamos do original. Quando nós comparamos a carta de Judas, que tem apenas 25 versos, nós percebemos que foi Pedro que bebeu em Judas, e não Judas em Pedro. Até nisso no Evangelho. Sabemos aqui pela academia qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? O Evangelho de Marcos. Marcos é a fonte principal da qual Mateus, Lucas beberam. Então, quanto mais curto a originalidade do texto, mais original ele é. Porque os autores tendem a acrescentar, não no sentido de colocar outras palavras, mas de formatar aquilo que está sendo escrevendo, baseado De avançar, se alguém já escreveu alguma coisa... Exatamente, eu vou melhorar, eu vou aperfeiçoar aqui. Sim. Então, para mim, é inegável que o soberano Senhor, da segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, se trata de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Boa. Pastor Walter, vou voltar a palavra ao irmão aqui, depois de já ouvir, então, as observações iniciais do pastor Marcelo. Eu acho que o texto, esse poderoso Senhor, ele deve ser interpretado à luz de todo o versículo e à luz de todo o livro e à luz de todas as Escrituras. Eu queria colocar o seguinte, que o importante aí é saber se esse soberano Senhor resgatou esses falsos profetas, se eles foram resgatados para a salvação. É uma pergunta. Se eles foram resgatados, se esse soberano Senhor resgatou esses falsos profetas para a salvação. Se sim ou não? Sim ou não? É. Não quer explicação dele? Não. Dá para responder sim ou não? Sim, Sim. foram resgatados pela obra deste soberano Senhor. Eles foram resgatados para a salvação. Foram resgatados para a salvação. Para a salvação eterna. A salvação eterna. Diante a morte de Cristo. Exato. Então, veja só. Eu acho que o pastor Marcelo, dentro da religião dele, que é uma religião sinergista, onde o homem coopera para a salvação, então o homem pode perder a salvação, ele está correto dentro da religião dele, dentro da visão dele a respeito das Escrituras, do Cristo, das Escrituras dele, do Deus, da religião dele, eu acho que ele está correto. Agora, como eu já disse que eu creio num Cristo que realmente morreu para salvar, a morte dele é perfeita, a morte dele é eterna, então jamais esse texto está se referindo a um Deus, a um Cristo que resgatou alguém e esse resgate se perdeu. Porque não faz sentido dentro de uma religião monergista, de uma religião para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Tanto que ali em Judas, que o pastor citou, ele termina assim, no livro. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, na nossa religião, naquilo que nós acreditamos, que nós somos monergistas, o nosso Deus, o nosso Cristo, ele é poderoso para guardar uma pessoa. Então, jamais Cristo teria resgatado uma pessoa e essa pessoa teria se perdido. Bom, acho que ficou clara aqui a leitura que o pastor Walter faz. Sim. Quero te ouvir as contribuições. E se o irmão não fizer, depois fica uma pergunta para a gente fazer para o pastor Walter depois dessa exposição dele. Mas quero te ouvir, Marcelo. Bom, eu quero perguntar também ao professor Walter Reggiani, ao pastor Walter Reggiani, se a palavra resgate aqui, o senhor sabe qual é a palavra grega que aparece aqui no texto para resgatar? O texto que nós estamos estudando, Eu acho né? que é agorazo, não é? Isso. Perfeito. Essa palavra implica em redenção, sim ou não? Essa palavra implica nisso. Só que não necessariamente ele está fazendo uma afirmativa
de que essas pessoas foram salvas para a vida eterna. Mas, Walter, então Jesus está brincando de salvar? Porque essa palavra, querido pastor, com muito respeito, ela aparece no contexto de salvação. Por exemplo, olha, é a mesma palavra que aparece aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 5, e o verso de número 9. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. É a visão do Cordeiro, Apocalipse 5, verso de número 9. E de abrir os selos. Olha que coisa, pastor Walter. Porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus. É a palavra ágora. Sim. Então, a palavra aqui implica em salvação eterna. É a mesma palavra, pastor Walter, que aparece na 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Não é porque é a mesma palavra que ela tem o mesmo significado. Não, mas o significado é redenção. Sim, mas o senhor concordou comigo. Mas redenção não existe só para salvação. O povo foi resgatado do Egito. E muitos se perderam no deserto. Mas esse texto aqui de Apocalipse 5,9 não é redenção? O quê? Esse texto? Esse daí é. Então é a mesma palavra que está sendo usada Sim, mas lá. não significa que a mesma palavra ela é utilizada no mesmo sentido em todos os textos. Isso qualquer iniciante da língua portuguesa sabe disso. Então, mas se a palavra ágora, que o senhor concordou, implica resgate, e no Novo Testamento, essa palavra, na teologia de Paulo e na teologia de João, não é resgate de comprar por comprar. Por exemplo, a gente vai lá no mercado, em Roma, e compra um escravo. Ela é usada também. Mas na teologia... O povo foi resgatado do Egito. Ok. Ok? Mas na teologia petrina, que envolve a salvação, que o texto está dizendo assim, ó, eles foram resgatados e eles estão renegando o Senhor Jesus, que os resgatou. Era a confissão que eles tinham. Sabe o que eu fico admirado? Sim. Como as pessoas, eles preferem ser fiéis aos seus princípios, mesmo que isso redunde em negar a obra de Cristo. Não, mas a pessoa prefere. Eu não estou negando, pastor. Claro que está. Nós já entendemos. Conclua. Então, a palavra... Obrigado, Zeca. Vou voltar a palavra ao professor Walter. É a mesma palavra que na teologia de João e na teologia petrina aparece. É ágora aqui. Comprar é uma metáfora para a salvação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,20. Olha, vocês glorifiquem a Deus no vosso corpo, porque vocês foram comprados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha aqui, ó. Olha a teologia da Bíblia, né? Na unidade dela, que uma palavra é usada no mesmo contexto de salvação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha aqui, ó, capítulo 6, verso 20, Zeca. Porque fostes comprado por bom preço. É a mesma palavra comprar, ágora. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Ora, se aqui não é salvação, o que é? Sem Apocalipse 5,9 não é salvação, o que é? Aí é. Aí é. Então, mas... Não é em 2 Pedro 2,1. Então, mas por que você vai negar só em 2 Pedro, pastor Walter? Podemos passar para ele? Pode. Vamos lá, Walter. Vamos dessa última pergunta que o Marcelo colocou. Por que só lá, então, não é? Se é a mesma palavra. Se é a mesma palavra. Bom, vai, fala. Bom, qualquer estudante inicial da Bíblia, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do Evangelho de João. Tem 68 vezes a palavra mundo. Ok. Só no livro de João. E lá, esse mundo tem inúmeros significados. E por que essa palavra... Então é o seguinte. Eu vou na feira, se eu comprar um negócio e não levar, a pessoa está cometendo um estelionato comigo. Se ela esconder de você, né? Sim, não. Agora, se você comprou, se ele não me entregar, tá bom. Se ele não me entregar, ele está cometendo um Eu não sei se é crime. estelionato. Acho que tem outro agravante, mas tudo bem, entendemos. Nós entendemos. Agora é o seguinte, se eu, quando compro as coisas, eu levo, eu compro um tablet e levo, eu compro a Bíblia e levo, eu compro qualquer coisa e levo, por menor que seja, como que nós vamos imaginar que Cristo dá a sua vida como preço de resgate, de compra, e ele não vai levar? Que Cristo é esse? Na minha religião,
O meu Deus, isso é inadmissível. O problema é que no arminianismo, essa doutrina tirada do inferno, ressurgida do inferno, ela não tem o mínimo escrúpulo em atribuir a Cristo essa obra falível, essa obra que resgataria, mas não consegue resgatar. Isso é inadmissível. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu estou entendendo a sua linha de raciocínio, a sua lógica, pensando numa teologia de toda a Bíblia e que não é compatível com o versículo lido. Certo. Mas o versículo está lá. Sim. E o que esse versículo fala, então? Porque, assim, na leitura simples que a gente faz do texto, direta, parece indicar que eles foram resgatados, comprados, salvos e abandonaram. Então, dentro da inadmissibilidade de que eles foram, de fato, resgatados por Cristo, nós temos duas hipóteses aí. Pedro está usando de uma ironia. Pedro está usando de uma ironia, assim como Jesus usava de ironia, né? Porque lá na parábola das 100 ovelhas, as 99 eram os fariseus. Jesus está usando de ironia. Então, aqui, ou Pedro aqui está usando de ironia, ou então está se referindo à confissão deles. Eles falavam Senhor, Senhor, mas Cristo não os conhecia. A única coisa que o texto não pode tratar, porque iria contra toda a Escritura, era que, de fato, Jesus resgatou. Porque se Jesus tivesse resgatado essas pessoas e não tivesse levado, que esperança que a gente tem? Agora, nenhuma. Entendi. 2 minutos para a gente ir para o intervalo. Já? Você vê como passa quando é bom, passa rápido. Tá dando mais tempo para ele do que para mim, hein? Não. Só na apresentação do livro ele ficou 10 minutos. Não, foi 1 minuto em 2. Tô não. Ironia ou... Falso testemunho. O falso testemunho dos que professavam. Então ele cometeu uma blasfêmia agora. Mas não sei. Porque só aqui, então, Pedro cometeu uma ironia. Onde é que está a ironia no texto? Não. O texto é descritivo. Não me faz essas perguntas. Não, eu estou falando, eu estou argumentando. O texto é descritivo. Sim. E onde está a profissão deles no texto? É uma hermenêutica cambalhota do Walter. É uma hermenêutica... O senhor prefere pensar... Peraí, Val, deixa... Vai falar, vamos lá. É uma hermenêutica cambalhota. Falar o que não está no texto. Por exemplo, Calvino, que é o seu pai, senhor Walter Reggiani, diz assim nesse texto: quanto à palavra opiniões, o senhor acha que Calvino é um bom exegeta ou um mau exegeta? Responde para mim. Calvino é um bom exegeta ou um mau exegeta? O herege do Armínio falava que não tinha melhor expositor das Escrituras do que Calvino. Então, o herege do seu pai, Calvino. Ok, muito obrigado. Armínio. Então, olha o que o herege... Se Calvino é meu pai, Armínio é o seu pai. Ok, vamos lá. Vai. Então, olha o que o doutor Calvino, né, o mestre da Escritura Sagrada, o grande intérprete de Genebra, diz desse texto, e eu vou citar a fonte bibliográfica para o senhor. Quanto à palavra opiniões ou heresias, não sem razão, elas sempre foram consideradas pelos filhos de Deus como infame e odiosas, pois o vínculo da santa unidade é a simples verdade. Continuo. Tão logo nos separamos dela, nada resta senão pavorosas discórdias, a ponto de negar o Senhor que os comprou. Ainda que Cristo seja negado, contudo, Pedro, como penso, aqui se refere ao que está expresso por Judas. Olha aqui o que Calvino está dizendo, que o soberano Senhor lá de Judas é o mesmo de 2 Pedro capítulo 2. E prossigo. Olha o que ele diz. Ele transforma a graça de Deus em lascívia, pois Cristo nos redimiu. Cristo, o Cordeiro de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos redimiu. Calvino, hein? Puxa vida. Aquele, pois, que repelem o freio e se entregam a todo tipo de licenciosidade, não é sem razão que é dito negarem a Cristo. Então, Calvino está dizendo que o soberano Senhor aqui é Cristo. E vou terminar. Já que fomos redimidos por Cristo, para que Ele fosse o Senhor da nossa vida,
da nossa morte e que o nosso principal objetivo seja viver e morrer para Ele. Isso está no comentário de João Calvino, nas Epístolas Gerais, se o senhor quiser anotar, Walter, para o senhor pesquisar, tá? Primeira edição, na página 317 a 319 da Editora Fiel. Então, Calvino, o grande exegeta de Genebra, aquele homem que eu tenho admiração por ele, disse peremptoriamente, categoricamente, não isso que o Walter ensinou aqui, que é uma ironia. Isso é uma hermenêutica cambalhota. Primeiro, eu não falei que é ironia, eu falei que pode ser uma ironia. Você falou aqui, Walter. Não, eu falei que pode ser uma ironia. Então, tá bom. O senhor gosta de distorcer aquilo que as pessoas falam? Bom, eu queria que o senhor achasse para mim a profissão que você está dizendo, que eles professaram no texto. Mostra para mim eles professando no texto. E fala Calma, no texto, Val, onde que calma, está calma, no texto calma, que eles foram calma. resgatados pelo sangue de Cristo? Pera. Não tem. Mas está aqui. Os Não dois tem. vão encontrar. Não tem. Vamos para o intervalo. Não, tá bom, debate bom é assim. Não é assim, mas é que eu preciso fazer o break. Eu não queria. Por mim, vocês ficaram debatendo, mas eu preciso. Na volta, a gente vem com o Walter mostrando a profissão Isso, manda ele mostrar. que o Marcelo indicou, tá? E aí depois o Walter faz a outra pergunta E a ironia pro também. Marcelo. Vamos para o intervalo, é rápido. Quem é o soberano de 2 Pedro 2:1? Pastor Walter Regiane, pastor Marcelo Oliveira. Que debate maravilhoso e nós vamos continuar, não vou falar mais nada. Pastor Walter, quem é o... Aonde está a profissão? Cadê a profissão? Não, a profissão é você que tem que mostrar, né? Não, ele que tem que mostrar. Ah, então mostra aí a profissão. E que é uma ironia. Pronto, é isso aí. Eu vou pegar um texto, Mateus 7, versículo 22, Jesus falando. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. É paralelo, é o mesmo sentido, são falsos profetas, são falsos professos. Eles tinham uma profissão de fé falsa, como os arminianos, porque os arminianos, eles dizem crer em Cristo, mas quando eles vão explicar essa crença, eles estão negando Cristo. Inclusive, Dort, no capítulo 2... O debate aqui é 2 Pedro ou Dort, professor Walter? Muito É respeito. Judas. O debate aqui é Judas. O senhor foi para Judas. O senhor foi para Calvino. O debate aqui não é sobre Calvino. Não é que... Você não é... Não adianta. Você não vai pautar. admirador dele? O senhor não vai pautar aquilo que eu vou falar. Mas eu não estou pautando. Tá pautando, sim. Você desconta meu tempo aí. Vai, volta. Vai. Você não vai me desestabilizar. Dort. No segundo Eu tô quieto capítulo, aqui, eu tô no segundo quieto. capítulo Isso. do Sino de Dort, na reeleição de erros, em que os católicos arminianos falam a respeito da obra deficiente de Cristo na cruz do Calvário, porque ele morreu por todos, mas não salva todos. Aquela babaquice toda, né? A refutação dos delegados de Dort foi essa. Aqueles que ensinam esse erro que o pastor Marcelo está tentando ensinar aí, que Cristo resgatou, mas não resgatou. Desprezam a morte de Cristo e não reconhece de maneira nenhuma o seu mais importante resultado ou benefício. Eles evocam do inferno o erro pelagiano. Então, essa doutrina, esse ensino que o pastor Marcelo está querendo trazer aqui, dizendo que Cristo resgatou, mas perdeu esse resgate, isso é uma doutrina pelagiana, uma doutrina tirada do inferno, porque ela vai contra a obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. O Walter tem que abaixar a voz e melhorar o argumento. Primeiro, o debate aqui não é sobre os canones de Dort. Posso vir aqui debater com ele? O debate aqui... Como não é de Judas, a gente poderia vir um dia aqui para debater Judas. Deixa ele falar. Vai lá, Marcelo. Não deixa eu falar e ficar falando que eu estou tomando o tempo dele. Aí depois você briga comigo que eu que É não te ele que dou está tempo. tomando meu tempo. Vai, vamos Ele lá. deu um salto triplamente carpado em Mateus. Gente, o que o texto de Mateus tem a ver com o texto Não tem de 2 similaridade? Pedro? Hã? Não tem Qual similaridade? Estão linkados?
Claro que estão linkados. Mas para quem nega... Você está ajudando ele agora? Não. Tô te Ele não deixa eu falar. Não, deixa ele falar. Volta. Não tem profissão de fé nenhuma aqui. Eu tô te perguntando se não tem, porque foi Não tem, não tem. Isso. Não tem, acabou, não tem. Ele tem que me provar aqui aquilo que Calvino, o exegeta de Genebra, disse, que Cristo redimiu. Que o soberano Senhor aqui é Cristo. Não, isso ele fala. Não, é inegável isso. Então ele vai ter que tirar. Então, da próxima vez, então, a gente vem debater aquilo que Calvino falou. Pera, deixa ele falar, Walter. Não, e depois você... Mas é que ele deturpa. Ele deturpa. Não, depois você pode vale dizer... Vale tudo para deturpar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Vale tudo. Vai, Marcelo. Quero dizer que o soberano Senhor me salvou desse texto aqui e ele garante a minha salvação, tá certo? Ele é o Senhor da história, não é? Como que garante? Deixa ele falar. Calma, Walter. Guarda que eu sei o que você quer falar, mas guarda quando voltar a palavra. Vai. Não, isso aqui é uma ironia para ele, porque esse texto aqui, ele tem que sair daqui. Porque se ele sair daqui, ele tem que ir para os canones de Dort, que a teologia dele cai aqui. Sabe qual é a diferença? Que Martinho Lutero disse para Erasmo: Erasmo, a diferença entre eu e você é o seguinte, que você se coloca acima das Escrituras e eu me coloco debaixo da autoridade dela. Negar aqui que Cristo está salvando... Quero fazer uma pergunta e vou devolver para ele. Walter, quando Cristo salvou o senhor era falso ou verdadeiro? Eu era perdido. Quando Cristo me salvou... Ora, não, a pergunta salvou, é, eu era o senhor perdido. era falso ou verdadeiro? Não, eu era um verdadeiro perdido. Falso, né? Um verdadeiro perdido. Todo perdido é um falso, né? Não. Não? Verdadeiro perdido. Falso é aquele que fala que crê em Cristo, mas quando ele vai explicar a crença dele, a gente vê que não é nada assim. Ele fala, não, Cristo me salvou e tal. Mas o que Cristo fez para te salvar? Ele morreu na cruz. Ah, então a morte de Cristo é válida. Não, depende de eu fazer alguma coisa. Isso que é ser um falso profeta. Então, eu quero dizer explicitamente, 2 Pedro 2:1 está falando de vocês. Nossa. É de vocês que 2 Pedro fala. Fala. A palavra já é minha? É? Bom, esse texto, novamente a palavra ágora, aparece em Apocalipse 14, verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Ih, lá vai o testemunho de Jeová de novo. Meu Deus do céu. Lá vai o testemunho de Jeová de novo. Agora ele vai defender os 144 mil. Só faltava essa. Quando falta argumento... Ele já usa o grego para ser testemunho de Jeová, agora vai defender os 144 mil. Deixa eu falar, não tem debate aqui, só ele falar. Daí. Zeca, você não falou que ia discutir com o testemunho de Jeová? Não, mas ele não é testemunho de Jeová. Ele não é. Não, eu fico feliz quando falta argumento, a pessoa tem que atingir. Aí o debate vira ad hominem. Em nenhum momento aqui eu chamei ele de testemunha de Jeová. Claro, eu disse que o célebre... Você falou que Calvino é meu pai. Mas não é. Você é calvinista. Você não é testemunha de Jeová? Não, eu sou bíblico. Não, que Bíblia? Testemunha de Jeová fala isso. E a Bíblia está ensinando aqui. Inclusive, o primeiro nome de testemunha de Jeová era os estudantes da Bíblia. E a Bíblia está ensinando aqui, querido pastor Walter, que Pedro copiou de Judas, pastor Walter. Onde que está no texto aí? Tá Olha, aqui. onde que está assim? Conforme eu aprendi de Judas, assim como... Não tem isso no texto. Então, mas... Ó, o senhor está fazendo isso aqui, ó. Malabarismo teológico. O senhor é um malabarista. Ô, Walter, Ele vai, não deixa Marcelo. eu concluir nenhum do meu raciocínio. Não, dá pra conclui. debater assim. É difícil, eu sei. Mas vamos lá. Ele é um showman, é um espetáculo aqui. Obrigado. Não tem teologia aqui. Obrigado. Tem arte cênica. Obrigado. Pastor Walter, é só estudar a carta de Judas comparando com 2 Pedro. Não, mas é que você falou que ele copiou aqui, não tem no Então, texto escrito. mas que olha copiou. aqui. Ele não fala o nome de Judas nenhuma vez no livro. Não fala, mas bebeu na fonte, isso não dá pra negar. Não, mas então ele por tem que eu vou negar o que aqui. Jesus falou lá em Mateus? Calma. Ah, Pera, vamos devagar. quer dizer, o argumento vale para ele e não vale para mim? Isso aí é tática testemunha de Jeová. Tá bom. Obrigado por você me chamar por testemunha de Jeová. De nada. Você é testemunha do Calvino, que diz que, 2 Pedro 2, o soberano Senhor é o Cristo. Vamos lá. Olha aqui que diz, querido Walter, pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação. É o mesmo texto, querido Walter. Os quais, desde muito,
foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Note bem, ele está falando do mesmo texto, só mudou as palavras. Homens ímpios, quer dizer, essas pessoas que foram resgatadas eram ímpios, eram falsos, eram perdidos, que transformam em libertinagem a graça de Deus, ou seja, os hereges têm uma conduta réproba, né? Tem uma conduta dissimulada, olha lá, e transformam a graça de Deus e negam. Olha aqui o texto de Judas, Walter, o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ok. Embora não esteja lá, Pedro está bebendo nessa fonte. Então, que Calvino, quando argumenta sobre, ele diz que o soberano Senhor aqui é Cristo. Primeiro, por causa do verbo, que o senhor já concordou. Eu estou falando da confissão deles. Mas não tem confissão no texto, professor Walter. Confissão. E não tem Judas no texto. Isso está só. Porque é Judas. Nós não viemos aqui discutir Judas. Não, nem Calvino. Tá bom. O texto lá de João, acho que da primeira carta, que ele fala também dos falsos mestres, né? Sim. Estavam no meio de vós. Mas no texto de João ele traz um adendo, que ele fala que eles não eram, né? Não eram, exatamente. Tem como perder aquele que você nunca teve? Aí tudo bem, né? Agora, esses aqui, como o texto... Ele não indica isso, né? Isso, Entendi. Exatamente. Agora, o texto é claro. Veja que é praticamente as mesmas palavras. É uma paráfrase aqui. Não é? Judas está, olha aqui, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Lá fala de gente falsa. Assim como haverá entre falsos mestres. Judas também fala de falsos mestres. Introduzirão dissimuladamente, é a mesma palavra que é usada lá, os quais introduzirão heresias destruidoras. Até o ponto, olha a expressão, até o ponto, eles vão chegar num cume tão alto que eles vão fazer o seguinte: essas heresias serão tão destruidoras que eles vão negar o soberano Senhor que os resgatou. Essa palavra aqui é impossível sair daqui, Zeca. É a mesma palavra de 1 Coríntios 6. Ele vai falar? Não, vou passar, ele vai concluir. Não, pode concluir. Deixa ele falar, eu passo minha palavra para ele. Por favor, senhor Walter, o senhor tem a palavra. A salvação. Então, sabe, a pessoa não vê, ela está se olhando no espelho e ela não vê que é ela que está no espelho. Eles negam, os mestres arminianos, como o professor Marcelo, eles negam o soberano Senhor que diz que resgatou eles. Quer dizer, resgatou como? Se o resgate é feito na cruz, como que esse resgate não é perfeito? Esse resgate pode ser negado. Quer dizer, Cristo resgata a pessoa na cruz e depois a pessoa se perde. Não dá para aplicar aquilo que Sproul fala de eficaz para alguns e suficiente para todos? Em nenhum lugar você vai encontrar ele falando que Cristo morreu por todos. Não, eu também... Não, Porque agora você vai falar assim, não é nem por isso. Teria poder, teria suficiência, claro, ninguém nega isso. Mas ele faz essa divisão, né, de eficaz e suficiente. Certo, seria suficiente para comprar todos. Isso, mas ele maneira, não é eficaz para todos. Ele nunca fez isso, nunca. Mas não dá para aplicar essa questão? Claro que não, porque aqui está falando de falso. Se for falso, nem o suficiente. Eu vou te dar um remédio falso e você vai tomar? Claro que você não vai. Agora, o problema é o seguinte, isso aqui é muito grave. Irmãos, olha, eu não tenho problema nenhum com aquela pessoa que é arminiana e ela não sabe nem quem foi Armínio. Ela é arminiana porque falaram que é legal, etc. Tal, mas ela crê só em Cristo. Ela crê na obra eficaz de Cristo. Eu não tenho problema nenhum com essas pessoas. O meu problema são os mestres arminianos que estão levando o povo a erro e eles negam o soberano Senhor. Eles negam a obra de Cristo. Então aqui quando fala assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, poderia falar assim, assim como no meio do povo surgiram os mestres arminianos, assim também haverá entre vós mestres arminianos, os quais introduzirão dissimuladamente, porque eles são dissimulados, heresias destruidoras. Que heresia destruidora é essa? Cristo morreu, mas o que ele fez não vale. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que eles dizem que resgataram eles. Mas eles negam o soberano Senhor. Tá. Cristo morreu. Então, a sua aplicação do resgate, que era a pergunta que eu ia fazer, do resgatou, a pessoa acha que foi, mas não foi. Ele diz que foi. Inclusive, tinha testemunho até dos demais da igreja. Tá bom. Vai, Marcelo, agora... Não, isso é na NVR.
Nova versão do Regiane. Menos. Nova Menos. versão do Regiane. Menos. É uma posse da... Ah, não pode, né? Desculpa. Não. Porque Desculpa. ele está indo além da escritura, né? Ele está querendo acrescentar aqui Tá. mestres armenianos, né? É uma hermenêutica cambalhota, né? Para negar isso aqui, senhor Walter Regiane, é muito triste, né? Você negar que Cristo está Cristo é resgatando. negar Cristo? Deixa ele falar, Walter. Deixa. Calma, vai. Fala. Eu não tô calmo hoje, Zeca. Tá calmo, Hoje tá você bem uma calmo, é hoje você tá verdade. uma- Você tá uma bênção hoje, viu? Romanos 5,6, querido Walter, diz assim, porque Cristo... Por que ele fica me chamando de querido? Olha, eu tô bem na fita, né? Tá bem, deixa ele falar. Não dá para debater assim, gente, não dá. Toda vez eu sou interpelado aqui. Ele não deu, isso é verdade. Ele não deixa. tem Deixa educação, ele falar, Val. não tem educação. Deixa ele falar. Ô, Zeca, você tá chamando demais da minha atenção hoje, Zeca. Ele falou de Judas lá e você não chamou a atenção dele. Ele falou de Calvino, Não, você não mas- chamou a atenção dele, porque nós não fomos aqui chamados pra... Daí, assim não dá. Não, mas é que- exatamente igual, Zeca. Igualitário. Vou ter que chamar a sua atenção. Então chama mas, a minha não, atenção. mas a questão é assim, Walter. Ele foi em Judas, ele foi em Calvino, mas para construir o argumento dele. Não tem problema. É igual. o irmão furado, foi, mas tudo bem, vai. foi em Dort. Vai, tá, Aí, eu- por exemplo, eu discordo do Marcelo falar que não pode usar Dort. Pode usar, não tem que problema. pode. É para construir o argumento, faz parte. Se é furado, ele tem que deixar de ler as obras de Calvino. Porque Calvino disse que o soberano Senhor... Faz o seguinte, Ó, chega lá hoje na sua casa e joga fora o comentário não. Sabe o que ele de tem Calvino. Sabe o que, eu sou achei que, monerguista. eu Eu sou achei que o monerguista. Walter ia falar para Eu sou biblista. Eu achei que o Walter ia falar o seguinte, que ele concorda com o Calvino, mas não em tudo. Era bom, né? Entendi. Não, mas você vai ajudar ele Não, agora? só tô falando que ele poderia dizer. Vai. Não, mas eu nem... Tá vendo? O pessoal Aí vai depois julgar você- quem falou mais desse debate. Ô, Angélica, pelo amor de Deus, eu não falo nada desse debate aqui. Você que fica provocando. Tá, Olha aí. ó, Ainda pera. bem que eu tô calmo. Hoje eu tomei... Ah, Ah, mas tem que ser calmo mesmo. Nós debatemos ideias. Isso, não isso. debatemos pessoas, Ó, né? o programa vai acabar. Vai, então tá bom. Porque, Romanos 5,6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Esses falsos hereges, quando Cristo morreu por eles, Walter, eles eram ímpios ou eles eram salvos? Não responda. Não responda. Como assim? Nós vamos marcar outro debate e ele vai responder isso daí. Nós vamos continuar Ah, esse meu debate. Deus do céu. E você que tá tá nos ajudando assistindo. ele mesmo. Ó, E você... Uma condição. Se ele tomar maracujina porque ele tá muito nervoso... ele Não, vai não, Como não, aí nervoso, eu tô calmo aqui. Não, Marcelo tá E nada calmo. de desviar Você o tá sentido calmo. do debate. Não, ninguém Porque desviou. vem Judas, a gente vem para falar de Pedro, ele vai falar de Judas, vai falar de Gente, Calvino, vai falar de... o debate foi maravilhoso. Já acabou? Inclusive, eu quero agradecer porque eu orei antes de sair de casa pedindo que fosse um tempo de paz e de aprendizado. E foi. mas Parabéns debate bom, ao pastor divertido, viu? Foi Walter. divertido. Parabéns ao pastor. Foi muito Obrigado. divertido. A foi alegria muito minha divertido. debater com o professor Foi muito. Walter. Mas nós vamos fazer o segundo. Professor? Não sou professor. Pastor Vamos Walter. Não, é o mestre. É mestre, é com É deferência. um rabi. É. Ó, nós vamos encerrar e nós vamos marcar outro de acordo com a agenda dos irmãos pra gente Qual assunto? continuar. Qual assunto? Não, nós vamos continuar no texto e a partir Não, da mas qual assunto vai pergunta. debater o outro? Pô, não, podemos debater outro também. Tem muito. Só que eu não quero debater 144 mil, porque eu não gosto de debater nada de cima de... Nem vamos. Para, vó. Deixa eu encerrar.